coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor, e estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdias nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. A glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia, a glória está. Os seus te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Mas, para nós cristãos, é a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Então, o que é a verdadeira Páscoa para nós? Para nós, a Páscoa representa o perdão dos pecados. Em Salmo 103:3 diz: Ele é o que perdoa todas as nossas iniquidades, que sara todas as nossas enfermidades. A Páscoa representa amor sem igual. Em 1 João 4:9 diz: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. E também a Páscoa representa o sacrifício legítimo. No livro de Apocalipse 5:12 diz: Digno é o cordeiro que foi morto. A Páscoa representa a comunhão perfeita. Em Efésios 4:4-6 diz: Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. A Páscoa também representa a obediência sem limite. No livro de Filipenses 2, do 7 ao 8, diz: Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado da forma de homem. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A Páscoa representa a alegria completa. Em Salmos 43:4 diz: Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria,
e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Jesus é a nossa Páscoa! É Páscoa, o Cordeiro de Deus venceu na cruz. É Páscoa, com um gesto de amor salvou Jesus. Todo aquele que crê em seu nome e confiar, pois nunca mais morrerá, mas viverá. É Páscoa, o Cordeiro de Deus venceu na cruz. É Páscoa, com um gesto de amor salvou Jesus. Todo aquele que crê em seu nome e confiar. Cante ao Senhor que prospera o servo amado. Misericórdia e bondade terás em tua casa. Ele é fiel e nunca irá nos deixar. Com forte mão nos sustenta. Cante ao Senhor, nosso poderoso Rei. Cante ao Senhor, toda a terra e céu cantai. Cante ao Senhor, Ele é o tema da canção. Dai louvor, cante ao Senhor. Cante ao Senhor com prazer, vinde, pois adorá-lo. Seres e ventes, chegai-vos com som de alegria. Nova canção, demos ao Rei de amor. O seu poder é pra sempre. Traz luz pro meu perdido coração, até meu tempo aqui final. Ó Santo Espírito, teu reino quero ver. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande. Seu corpo sepultado foi na tumba que José comprou. Sozinho ali o rei ficou. Jesus Messias, o Senhor. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus.
o Filho enfim ressuscitou. Onde está a morte, teu aguilhão? A Cristo Rei, adoração. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar. Pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Bom é estarmos nesta noite celebrando e bendizendo o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu peço que você aí abra a sua Bíblia. Nós vamos ler 2 textos. O primeiro texto que nós vamos refletir, 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. E depois, logo em seguida, nós vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 14. Leiamos 1 Coríntios 5, 7. Diz assim a palavra do Senhor: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Êxodo capítulo 12, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. A Páscoa é um rito de celebração, é um rito de memória. A Páscoa, ela traz lembranças de algo que Deus fez, de ações que Deus fez na vida do seu povo, e agora em Cristo e por Cristo Jesus, traz-nos memória, lembrança daquilo que Cristo fez. Quando nós olhamos para o nosso contexto de Páscoa, e eu quero lembrar porque a temática desta noite é trazer a memória, ou trazendo a memória. E como disse o profeta Jeremias em Lamentações, eu quero trazer à memória aquilo que me dá ou me traz esperança. E a Páscoa, ela vai falar de memória, ela vai atingir a nossa memória, ela vai refrescar a nossa memória, trazer coisas ou ações de Deus na nossa vida. E quando nós olhamos para o nosso contexto de Páscoa, eu quero trazer a lembrança e a memória, essa Páscoa herege que nós estamos, ou que muitos vivem hoje. Eu falo herege porque é uma Páscoa, como foi falado aqui nesta noite, uma Páscoa chocolatra. É uma Páscoa de coelho. É uma Páscoa herege porque, na verdade, remove a Bíblia das futuras gerações ou das gerações seguintes. Ela é herege porque ela tira o cordeiro e coloca aquilo que é profano no seu lugar. Se nós perguntarmos, chamarmos uma criança pequena aqui, nós vamos só citar a palavra Páscoa e o que vai vir à sua memória é coelho e chocolate. E isso deve ser, penso eu, na minha humildade, deve ser erradicado do meio do povo de Deus. Porque se nós queremos uma geração que celebra
o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, aquele que morreu por nós, nós precisamos erradicar isso do nosso meio de uma vez por todas. Nós temos uma segunda Páscoa, que é a Páscoa judaica, o qual traz à memória o trabalho de Deus, a obra de Deus na vida do seu antigo povo Israel. E essa Páscoa judaica, ela aponta, na verdade, para aquilo que nós estamos vivenciando hoje. O sacrifício do nosso Cordeiro, aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E por último, a Páscoa cristã, a qual celebramos nesta noite, e a qual Páscoa Paulo afirma no texto que nós expomos em 1 Coríntios 5:7, dizendo que Cristo é a nossa Páscoa e Ele foi sacrificado por todos nós. Esta é a Páscoa que nós queremos celebrar nesta noite. A Páscoa que traz esperança, a verdadeira esperança ao nosso coração. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos pensar, e olhando para a vida do povo de Deus, nós percebemos que a trajetória de vida do antigo Israel foi uma trajetória marcada por ações de Deus em toda a história do seu povo. E com essas ações veio os resultados libertadores de Deus para o seu povo. Pelas ações de Deus no passado do Israel antigo, veio não só as libertações e as verdades de Deus, mas também a revelação do próprio Deus sobre a vida do seu povo. E é de grande importância que essas ações de Deus, porque os memoriais as ações de Deus que foi realizada no Antigo Testamento, ela traz memória porque foi uma ordenança de Deus sempre levantar um memorial, um símbolo, algo que testificasse para as futuras gerações as ações do poder libertador de Deus. E nesta noite não é diferente, porque quando nós olhamos para o rito de Páscoa e celebramos o rito de Páscoa, nós percebemos o quão grande Deus nos amou e testemunhou aos nossos corações a sua fidelidade de amor e libertação para com as nossas vidas. Quando nós olhamos para o que Deus fez e está fazendo nas nossas vidas, nós podemos celebrar a verdadeira Páscoa e adoração ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E é com esse texto que eu quero trazer algumas lembranças ou memória que Deus quer que perpetuamos na nossa vida. Eu quero trazer algumas memórias ou lembranças que Deus faz questão, e é por isso que Ele nos ajuntou nesta noite, para que eu e você possamos trazer à memória aquilo que Deus quer de fato que fique no nosso coração e seja passado pelas gerações, pelos séculos dos séculos, porque essa é a vontade do Senhor. Nós queremos trazer à memória algo que Deus quer que fique penetrado na nossa alma, encravado no nosso coração, para que nós possamos nesta noite, em verdade, em espírito, levantar as nossas vozes, levantar as nossas mãos e celebrar com todo o nosso vigor aquele que vive e reina para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira memória ou lembrança de Deus, o que Deus deseja perpetuar em nossos corações nesta noite, está no versículo 3 ao 7 do capítulo 12, e eu quero que você leia comigo esses versículos. Versículo 3, o texto diz o seguinte: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tomem cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família.
Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta, conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Essa primeira lembrança que Deus quer que perpetue nos nossos corações e nas nossas almas é que um substituto para juízo e remissão nos foi preparado. Quando nós lemos o texto, nós percebemos, e analisando a história de Israel, nós percebemos que havia sobre a terra do Egito um juízo ou uma sentença de morte. Os egípcios estavam em grande pecado diante do Senhor, diante de Deus, e lendo a história, nós percebemos que esse juízo ou essa sentença de condenação não só foi por causa da escravidão em si, ou do modo como Faraó conduzia o seu coração a Deus e ao seu povo. Havia sobre a vida dos egípcios e principalmente da liderança do Egito o assassinato. Porque nós vemos pela história que Faraó, junto com toda a sua casa, manda matar os inocentes. Os meninos que nasciam eram exterminados, matados, assassinados friamente. A injustiça e maldade, como Faraó governava ou sistematizava a escravidão de Israel, era uma injustiça perante os olhos do Senhor. Não só o fato da escravidão, mas a forma como os israelitas estavam sendo liderados como escravos, e isso trazia injustiça diante das narinas e do olhar de Deus. Sem contar a grande idolatria que era perniciosa no contexto de Israel, do Egito. E isso era abominação aos olhos do Senhor. E sem contar que Israel também não era totalmente inocente, não era inocente, mas Israel também carregava em si o abandono de Deus. Carregava nas suas entranhas também o afastar-se de Deus, e até alguns deles se contaminaram com a idolatria. Israel tinha se esquecido de Deus, e diante de tudo isso, precisava-se de um cordeiro para que pudesse aplacar a ira e o juízo de Deus sobre toda aquela terra, sobre todas aquelas pessoas. O apóstolo Paulo vai nos dizer em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Um cordeiro precisava ser sacrificado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, como diz a carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 22. Para sair da escravidão do Egito e do pecado, era necessário um sacrifício puro, um sacrifício santo, um sacrifício justo e um sacrifício que agradasse ao coração de Deus, que fosse puro de tal maneira e aceito por Deus, que aplacasse a ira de Deus que estava sobre todo o Egito. E quando Deus olha para toda a terra do Egito, Deus não encontra ninguém, porque Paulo vai dizer que não tem quem satisfaça a Deus. Ele diz, não há um justo sequer, não há ninguém ou um que agrade a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Não há um que seja capaz de satisfazer a Deus e aplacar esse senso de justiça que estava no coração de Deus. Aleluia. Mas a palavra de Deus também vai nos dizer que, vindo a plenitude dos tempos, Deus envia um homem nascido de mulher, nascido sob a lei, e que tinha plenamente capacidade para aplacar a ira e o juízo de Deus que está sobre toda a humanidade. E é esse Cordeiro que nós celebramos nesta noite, dizendo, aleluia, Ele venceu por nós. E é nas margens do Rio Jordão, onde João Batista estava pregando, e ele olha além, e ele vê o Cordeiro de Deus, Jesus, que se aproximava para o batismo, e João olha e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira, que remove o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Páscoa é sinônimo de sacrifício vicário. Páscoa é sinônimo de que um cordeiro foi nos dado. E é esta memória que Deus quer que nós perpetuamos em nossos corações e nossa alma. É esta Páscoa que Deus quer que eu e você, como pais, perpetuamos isso na memória e no coração dos nossos filhos, para que eles não sejam levados por essa Páscoa herege, mas a Páscoa santa e verdadeira diante do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o espírito do anticristo que já opera no mundo quer implantar essa Páscoa herege nas futuras gerações, Deus nos reúne aqui neste lugar nesta noite, para não só dizer qual seja a verdadeira Páscoa, mas também para celebrarmos a verdadeira Páscoa do nosso libertador, porque um cordeiro foi nos dado. Um cordeiro foi imolado por causa dos nossos pecados, e como Paulo disse aos Coríntios, olha, nós agora celebramos, não com o fermento velho da malícia e da maldade, mas celebramos ao Cordeiro, ao Cristo, que é a nossa Páscoa. Louvado seja o nome do Senhor. Essa Páscoa que nós comemoramos nesta noite. Um cordeiro foi nos dado. Esta é a mensagem que Deus quer que nós lembremos nesta noite. Esta é a mensagem ou a memória que deve ficar enraizada nos nossos corações e almas. Numa segunda memória ou lembrança que Deus deseja perpetuar em nossos corações, está no versículo 2 do capítulo 12. Este mesmo mês vos será o principal dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. E quando eu lembro disso, ou quando eu leio isso, essa memória que Deus traz ao nosso coração, é que Deus é Deus de novos começos. Porque Páscoa é sinônimo de ressurreição. Páscoa é sinônimo de vida eterna, de vida nova. Escravidão e escravos era a única condição concebida na mente dos egípcios e até do povo de Deus. Israel era apenas aquele povo que estava destinado ao servilismo. O que imperava, o que estava enraizado na cultura egípcia, na mente e coração egípcios, era que o povo de Deus, esse Israel, eles foram criados, formados pelo seu Deus para nos servir. Apenas isso e nada mais. E na mente e no coração dos israelitas,
em si mesmo, até esse ensino ou conceito concebido, a sua condição era de escravidão, de servilismo, porque o que imperava na sua mente é: Deus nos abandonou e nós fomos destinados apenas como escravos. O estado de subserviência na cultura egípcia e no coração de Israel era tão crônico e pernicioso que apenas uma ação divina e poderosa, o estado e o sentimento de escravilismo ou de servilismo, de escravidão, era tão crônico, tão enraizado, que Israel, ele se subjugava a isso, e somente uma ação poderosa, externa, poderia tirar, arrancar isso, não só do coração e mente dos egípcios, mas também do próprio coração de Israel. Tanto é que quando Israel sai do Egito, seu estado concebido de escravidão era tão crônico que eles relembram as cebolas e os alhos do Egito e pedem para voltar ao começo ou à escravidão a que estavam destinados. Da mesma forma, nós percebemos e vemos que o estado espiritual da humanidade ou do homem, separado de Deus, o homem no estado de pecado, a humanidade no seu estado pecaminoso, é tão crônico o seu estado pecaminoso, é tão enraizado o seu estado pecaminoso a ponto de nós os considerar como totalmente depravados e distantes de Deus. É um homem que não quer saber de Deus, é um homem ou uma humanidade que não se importa na revelação de Deus, na graça de Deus. E somente assim como em Israel, o seu estado de escravidão era tão crônico, tão pernicioso e exalava dos seus poros um determinismo que estava na sua mente, que eles não concebiam a ideia de libertação tal qual os pecadores que perdido distante de Deus, que apenas uma ação sobrenatural e poderosa, uma ação de fora, pode os libertar da escravidão do pecado, pode reverter o quadro de escravidão. Israel estava no Egito, 430 anos estavam em estado de escravidão, e nós vemos que isso dominava a sua alma. E somente uma ação poderosa e externa poderia tirar, arrancar essa ideia de escravidão da sua alma. O apóstolo Paulo, escrevendo Romanos 7,14, Paulo diz: a lei de Deus é espiritual, mas nós somos carnais e vendidos sob o pecado ou sobre a servidão. Quando nós lemos no capítulo 7, versículo 24 de Romano, Paulo vai dizer, e ele tem ciência dessa condição de escravidão, de pecado. Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Assim é toda a humanidade. Assim era a humanidade pecaminosa e distante de Deus, onde não conseguia se livrar dos seus pecados, mas a palavra de Deus nos diz que aprouve a Deus enviar um cordeiro, Deus que estava não alheio aos nossos pecados, Ele resolve na sua eternidade, no seu conceito, no seu poder e na sua majestade, Ele concebe em mandar um cordeiro para que pudéssemos ser livres dessa condição perniciosa e crônica que se chama escravidão do pecado.
O apóstolo Paulo, escrevendo Efésios 2, 1 e 2, ele diz que o homem sem Cristo, ele está morto em seus delitos e pecado, morto em todos os aspectos da sua vida, pois o seu ser é controlado e guiado pelo príncipe das potestades. Esta é a condição humana. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo chega a dizer em Efésios capítulo 2, versículo 12, ele diz que o estado do homem pecaminoso e distante de Deus é tão crônico, é tão pernicioso, que ele está separado da comunidade de Israel, é um homem, uma mulher que está distante da promessa, é um povo que está distante da promessa do povo de Deus, é um homem, é uma mulher que não tem esperança e não tem Deus no mundo. Durante o período da festa da Páscoa, os dias havia os dias de santa convocação, como é descrito no versículo 16. Deus diz: quando vocês celebrarem a Páscoa, saiba de uma coisa, haverá dias de santa convocação. E nós trazendo para hoje, nós estamos hoje em dia de santa convocação. O texto vai dizer que essas santas convocações era dia de reunião conjunta com todo o povo para descanso e adoração do nome do Senhor por causa da libertação. E hoje, neste dia, nessa mesma hora, nesse mesmo local, nesse mesmo instante, Deus trouxe você aqui nesta noite, numa santa convocação para descansar nos braços do Altíssimo, mas também celebrar o nome daquele que reina e vive para todo sempre, porque esse Deus que libertou o antigo Israel da escravidão, também nos libertou da escravidão do pecado, e hoje nós temos promessa, e hoje nós temos herança, e hoje nós somos o novo Israel de Deus, e que adora com espírito e em verdade ao nome do Senhor. Hoje é dia de santa convocação, porque esse mesmo Senhor, Ele nos comissionou para celebrarmos e anunciarmos que o nosso Cordeiro é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e que esse mesmo Cordeiro que foi morto, imolado para remir os nossos pecados, esse mesmo ressuscitou e vive para todos sempre, porque a sua obra foi eficaz na nossa vida, e hoje nós vivemos para Ele, porque uma nova vida foi nos dada, porque esse Deus é Deus de novos começos, é Deus de nova história. Aleluia. O apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, ele diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É esta memória que Deus quer que nós tragamos nesta noite. É com esta memória e motivação que Deus quer que nós o celebremos, porque Ele é Deus que faz coisas novas na minha vida e na tua vida. Paulo vai dizer assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deus é Deus de novidade, Deus é Deus de coisas novas, e nós celebramos e nos ajuntamos em santa convocação nesta noite, para trazer à nossa memória que Deus é um Deus de coisas novas, e que devemos abandonar a velha vida e viver o novo de Deus, porque Deus é Deus de novidade e faz coisas novas na nossa vida. Aleluia. Terceira e última lembrança que Deus deseja perpetuar em nosso coração, nas nossas almas. Versículo 11.
do capítulo 12. Ele diz: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. O texto vai nos falar de prontidão e preparação. Essa memória que Deus quer que nós tragamos nesta noite e celebremos o seu nome com esta memória de prontidão. Perceba, irmãos, que no texto, o modo ordenado como Deus declara que a celebração da Páscoa seja feita. Uma celebração em prontidão e preparo ou preparação. Perceba que, observe no texto que eles já estavam comemorando algo que ainda não acontecera. Eles receberam a ordem de Deus em comemorar a Páscoa, e Páscoa é sinônimo de libertação. Deus estava dizendo: comemore a Páscoa, porque vocês serão libertos. Vocês sairão da condição de escravo. E ler isso hoje, para mim, para você, é muito fácil, porque os textos posteriores vai dar evidência do fato, do acontecimento. De fato, eles comemoraram e depois saíram do Egito. Mas se nós retornarmos a nossa mente, a nossa imaginação, até aos dias em que eles estavam celebrando a Páscoa, perceba que o texto vai dizer que eles não saíram ainda do Egito, eles celebraram a Páscoa no Egito. Mas sobre eles existia uma palavra de libertação, sobre ele, todo o povo, existia a palavra de Deus. E nesse momento em que eles celebram a Páscoa, exigia ou estava exigindo daquele povo um posicionamento de fé. E a palavra que estava sobre a vida deles, eles corresponderam com fé diante do Senhor, porque a palavra de Deus estava sobre eles. Eu poderia dizer que eles estavam vendo a libertação pela fé, porque eles ainda estavam no Egito, e talvez alguns deles, ou muitos, se perguntavam: será que não é mais uma saída frustrada? Será que mais uma vez Faraó vai nos impedir de sair do Egito? E olhando para esse relato, nós percebemos a facilidade de ter fé, porque eles saíram depois. O fato, a saída, a libertação plena se tornou mais tarde. Mas eles, pela fé, tomaram posse da palavra que estava sobre a vida dele. A palavra de saída do Egito, a palavra de preparação e prontidão foi assumida no seu comportamento. Porque o cordeiro, se nós olharmos para a história em si, o cordeiro já tinha sido imolado. O juízo de Deus estava sendo executado, porque as 9 pragas já tinham sido executadas, e agora só restava a última praga, que era a morte dos primogênitos. Ou seja, eles olharam para toda aquela cena e viram: o cordeiro já está imolado. O juízo já foi aplacado sobre as nossas vidas, e nós estamos debaixo da guarita de Deus, do poder de Deus, da remissão de Deus. O juízo já está sendo executado. Louvado seja o nome do Senhor. E agora só nos resta a saída, a plenitude desta saída. E talvez durou um dia, 2 dias, ou no dia seguinte eles foram embora. E hoje, a cena e a ordem de Deus é a mesma. E é por isso que Deus nos ajunta nesta noite, para que nós possamos celebrar, comemorar e não nos esquecer que nós devemos estar preparados e prontos.
É celebrar essa Páscoa que não é só no dia de hoje ou um dia marcado, mas celebrar todos os dias até a plenitude daquilo que Deus decretou sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Cordeiro já foi sacrificado por nós, disse o apóstolo Paulo. Os juízos de Deus já estão sendo derramados sobre toda a terra, e isto é patente aos nossos olhos. Nós já recebemos a palavra de saída, porque espiritualmente falando, nós já saímos da escravidão do pecado. E agora só nos resta a plenitude daquilo que já foi decretado nas palavras de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida de todo homem que crer. Louvado seja o nome do Senhor. É esse mesmo procedimento ou memória que Deus quer que nós não esqueçamos. Que nós devemos estar, sim, preparados e prontos para aquele grande dia, louvado seja o nome do Senhor. É viver as nossas vidas como se o Maranata acontecesse amanhã ou daqui a pouco. É estar prontos e preparados, porque a nossa pátria não é aqui, mas é na glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 8, 19 ao 25, ele vai nos dizer: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação espera a manifestação das nossas vidas. Paulo vai dizer no versículo 21, ainda do capítulo 8, ele vai dizer: na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. É para isso que Deus nos chama nesta noite e nos lembra que nós devemos estar preparados e prontos para a revelação da glória dos filhos de Deus. No versículo 22, Paulo vai dizer: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E no verso 23 ele diz: e não somente ela, mas nós mesmos também gememos, porque nós temos as primícias do Espírito de Deus, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O que eu estou querendo dizer aqui nesta noite é que Deus começou uma obra, é aquilo que Mateus diz: já, mas ainda não. O sacrifício remidor já foi executado sobre as nossas vidas. Nós já somos remidos do pecado. Nós já percebemos os juízos de Deus sobre toda a humanidade. Nós sabemos que daqui a pouco, e a Bíblia diz, porque Jesus disse: eu vou para o Pai, e quando eu estiver preparado os lugares, eu vou voltar para buscar vocês, para onde eu estiver, vocês também estejam comigo. E Deus nos ajunta aqui nesta noite para dizer: estejais pronto, lembre-se que você precisa estar pronto, lembre-se que você precisa estar preparado, lembre-se que daqui a pouco eu vou vir buscar e libertar e fazer a minha obra plena sobre a nossa vida, sobre a sua vida. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, Paulo vai dizer: depois virá o fim, quando o Cristo tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Louvado seja o nome do Senhor. Os egípcios estavam celebrando algo que tinha sido determinado, uma palavra que tinha sido aplicada na sua vida, declarada na vida deles. E num posicionamento de fé, eles celebraram a Páscoa e diziam para si mesmo: daqui a pouco nós estamos saindo do Egito, porque o nosso Deus nos preparou um libertador. Daqui a pouco nós sairemos, daqui a pouco nós iremos entrar na terra prometida, daqui a pouco Deus vai completar a sua obra, a obra de libertação vai ser plena. E Deus nos reúne aqui nesta noite
para dizer que nós devemos estar prontos e preparados. Porque daqui a pouco o Rei da Glória vai vir. Porque daqui a pouco Ele vai cumprir a sua obra plena nas nossas vidas. O apóstolo Paulo vai dizer que o último inimigo a ser vencido é a morte. E assim toda a plenitude da obra de Deus vai ser executada sobre as nossas vidas, porque nós não ficaremos ou permaneceremos na sepultura, porque Ele ressuscitou, e ao som da última trombeta, diz o apóstolo Paulo, quando os céus se abrirem, aleluia, os anjos tocarão as trombetas gloriosas, e os mortos vão ressuscitar primeiro, assim como Cristo ressuscitou, e aqueles que estão vivos ainda vão ser assunto aos céus para a glória do Senhor. E Deus nos chama nessa noite para dizer: povo meu, estejais pronto e preparado, porque a plenitude vai se completar daqui a pouco, logo, logo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é a Páscoa que nós celebramos. É trazer à memória que um cordeiro foi nos preparado por causa da nossa incapacidade de nos aproximar de Deus, de sair do nosso estado de lamaçal do pecado. Mas uma obra poderosa e externa, além das nossas forças e conhecimento, veio ao nosso encontro, assim como veio ao encontro dos egípcios. O Deus que nós celebramos nesta noite, queremos e precisamos trazer sempre à memória, que é um Deus que traz e faz grandes começos na vida daqueles que creem nele. Deus quer fazer um novo começo na tua vida. Talvez você não experimentou, não conhece esse Deus, ou só ouviu falar desse Deus que faz coisas novas, ou talvez você se esqueceu do novo de Deus sobre a tua vida, e Ele te trouxe aqui nesta noite para dizer: eu te preparei um cordeiro, eu faço coisa nova na sua vida, basta você crer. Mas também dizer para mim e para você: esteja pronto, preparado, porque logo, logo, a plenitude será executada sobre as nossas vidas, a plenitude de Deus. No nome de Jesus Cristo. Eu convido ainda nesta pregação, eu não terminei ainda, eu convido os dois obreiros que vai servir a ceia do Senhor, o nosso irmão Aldemilton, diácono Aldemilton e Alberto, e o irmão Marcelo também. Nós comemoraremos também a Páscoa, que foi comemorada também, não em todos os seus detalhes, mas também traremos a lembrança, a memória daquilo que Deus fez ao coração do seu povo, que fez na história do seu povo. Os irmãos podem vir, tem alguns elementos da Páscoa que Israel comemorou lá no Egito, e nós hoje também vamos comemorar, mas na ótica do Novo Testamento, com os conceitos do Novo Testamento, porque o que eles fizeram lá no Egito apontava para o Cristo que está aqui. Pastor Marcelo pode ir também. Tudo aquilo que foi realizado e tudo aquilo que nós lemos e falamos e testemunhamos aqui através das Escrituras, foi justamente o que Deus estava apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós celebraremos nesta noite aquilo que o Senhor fez por nós, e traremos à memória o que Deus falou ao nosso coração nesta noite. Pode pegar lá dentro, irmão. Está lá na mesa, lá. Pode pegar. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos celebrar nesta noite, porque o Senhor, Ele vive nas nossas vidas. Porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Porque com grande poder e autoridade e mão poderosa, Ele nos salvou. Pode distribuir, amados. E é importante que a família ou o casal
participe do mesmo elemento, porque a Páscoa foi uma Páscoa que foi celebrada no seio da família e depois ela se espalhou para todo o povo por todas as gerações. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é aquele que reina e vive para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estaremos celebrando com esses elementos e você vai receber, e se você quiser comer, fique à vontade, porque nós comeremos e partilharemos e traremos à memória o que Deus fez aos nossos corações. Bendito seja o nome do Senhor, para que você traga à memória, para que você celebre, para que você tenha na sua memória perpetuamente aquilo que Deus fez com mão de poder ao seu povo lá no Egito, e que também há 2000 anos atrás fez com a sua mão poderosa, como foi lido aqui nesta noite. Ele nos amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos aí nesse recipiente, nós temos o pão ázimo, é o pão sem fermento, o pão que lembrava, que trazia, que tinha a função ou a memória de trazer ao povo, dizendo que o povo não tinha tempo e que não poderia ter fermento na sua vida, na sua casa, no seu meio. Era um pão que era feito apressadamente para a saída, porque não tinha tempo, Deus estava executando a sua obra. Mas também é um pão que nós comeremos nesta noite, dizendo que aquele pão que desceu do céu é o pão agradável a Deus, é o pão sem fermento, mas também trazer a memória ao nosso coração, que nós devemos fazer festa, não com o velho fermento, mas com um fermento novo, que Deus proporcionou através do seu reino. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz, não celebreis a Páscoa com o fermento antigo, com o fermento da malícia, nem do pecado, mas com um novo fermento, o fermento da pureza, o fermento da celebração do reino de Deus, o fermento que só a palavra de Deus pode trazer crescimento à vida do homem. Nós também temos aí a erva amarga, a qual trazia lembrança, memória da escravidão, da dura escravidão. E quando o israelita comeu aquela erva, ele lembrou da dura cerviz no Egito, da escravidão do Egito. E ao comer nesta noite a erva amarga, nós também traremos a memória da dura escravidão do pecado, de como a nossa vida sem Cristo era. Quem guiava as nossas vidas, o príncipe da potestade, guiava os nossos passos e tornava-nos os seus escravos, e fazíamos tudo o que era apraz ao príncipe das trevas. Mas também temos aí a história mudada por Deus nas nossas vidas, e que agora não vivemos mais numa amargura de alma, mas vivemos pela doçura do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. E que agora nós podemos nos aproximar do Senhor e, como foi dito, viver uma nova vida, porque Deus é um Deus de novos começos. É um Deus que fez nova todas as coisas na nossa vida, e tudo aquilo que nos traz ou nos trouxe amargura, seja lançado agora no mar do esquecimento de Deus. Talvez você entrou aqui nesta noite com alguma mágoa, amargura ou dor na tua alma, mas o Senhor diz para você nesta noite: lança tudo fora.
e deixa que a doçura do Espírito Santo modele a tua alma. Bendito seja o nome do Senhor. E você possa dizer como Noemi: eu cheguei cheia e estou saindo vazia. Não, você possa dizer: olha, eu cheguei vazia aqui, mas eu vou sair cheio. Eu cheguei com amargura, mas eu vou sair com espírito de alegria. Eu vou sair dançando e pulando na presença do meu Salvador, porque Ele me resgatou e tirou toda a amargura da minha alma. E agora eu sou livre para adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí também está o molho que representava o barro. Aquilo que, o material de trabalho do povo Israel. E Deus faz questão que o seu povo comemorasse dessa maneira, para que o seu povo soubesse a sua dura servir. Mas também o povo soubesse quem é Deus e o que Ele pode fazer na vida de um homem que o teme e o guarda os seus preceitos. Ao olhar para esses elementos, nós podemos não ver apenas elementos, mas ver o poder e a ação e a graça de Deus sobre as nossas vidas, porque Ele venceu o pecado, venceu a morte e trouxe libertação ao Senhor. E agora nós vivemos para a glória do Senhor. E se você quiser comer, você pode comer nesta noite esses elementos que foram entregues a você. Se não, fique à vontade e guarde-o para a memória da glória do Senhor. Podeis comer, amados, lembrando. E nós não estamos comemorando a Páscoa judaica. Nós estamos comemorando a Páscoa cristã. Aquilo que Deus fez por nós, porque quando eu olho para esses elementos, eu lembro o que o Senhor fez na história de um povo. Mas daqui a pouco nós vamos olhar para outros elementos, e eu peço que os obreiros já sirvam a ceia do Senhor. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que o Senhor ceou a Páscoa, e foi essa Páscoa com esses elementos que o Senhor celebrou. Paulo vai dizer que Jesus, ele toma o pão e ele dá graça depois de ter ceado e diz: esta é a nova aliança que eu faço convosco no meu corpo. Esta é a nova aliança que eu faço convosco no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. No primeiro momento, nós temos a Páscoa judaica, que aponta para o Cordeiro, que aponta para aquilo que já foi realizado na nossa vida. E agora nós temos a ceia que foi instituída na Páscoa. A ceia que simboliza, que nos traz à memória o nosso passado, ou a obra do Cristo lá na cruz. Mas também é uma comemoração, é uma celebração, são símbolos que aponta para aquilo que o Cordeiro fez por nós, mas também aponta para aquilo que Ele ainda vai fazer na nossa vida. Porque a ceia vai apontar para a libertação plena. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse: eu desejei muito comer essa Páscoa convosco, porque eu não a comerei mais, até que se faça e se cumpra no reino dos céus. Aleluias. Eu quero que você olhe para os elementos da Páscoa antiga, da Páscoa judaica, mas também que olhe para os novos elementos instituídos na ceia do Senhor na Páscoa, no rito de Páscoa, e traga esperança ao teu coração. E diga ao teu coração: o pão que eu seguro agora simboliza o pão vivo que desceu do céu, que foi pendurado na cruz, no madeiro,
para que por ele eu possa ter vida. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje é dia de celebração. Nós não estamos mais celebrando o Cordeiro que foi imaculado, que está morto ou que está na cruz. Nós celebramos aquele que reina e vive para todo sempre. Aquele que ressuscitou. Aquele cujo as nossas irmãs Maria foi lá no sepulcro e viu a pedra removida e correram para os seus discípulos e disseram: olha, a pedra foi removida. E voltando lá disseram, olha para aquele anjo que estava lá dizendo: onde colocaram o meu Senhor? Onde colocaste o meu Senhor? E aquele homem que parecia aquele que governava e estava ali auxiliando ali no sepulcro, ele diz: olha, mulher, não chore. Não chore. Porque vocês procuram a morte? Porque vocês procuram a vida no lugar de morte? Porque a morte foi vencida e o que está aqui agora é a vida e não a morte. E tem muita gente procurando vida onde tem morte. E tem muita gente procurando vida nos lugares de morte. E o Senhor nos diz nesta noite: por que procuras vida onde tem morte? Aleluia! Por que buscas lugares de morte para encontrar vida? Porque a vida está no autor da vida, que se chama Cristo Jesus, o leão da tribo de Judá. Que possamos procurar vida no lugar que tem vida. Oremos ao Senhor. Pai, eis aí, Senhor, o elemento que simboliza o corpo do teu filho rasgado e moído na cruz do Calvário, Senhor. Ó Deus, o corpo que foi entregue, o cordeiro que foi entregue por nós, um substituto nosso, Senhor, porque a nós cabia apenas, ó Deus, a penalidade do juízo e morte, mas Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós consagramos, Senhor, esse elemento diante do teu altar, e que brote, Senhor, nos corações nesta noite a esperança da glória. E creio, Senhor, que se porventura, ó Deus, há alguém enfermo no nosso meio, o Senhor, que é Deus de cura, está aqui neste lugar, e a tua cura seja estabelecida sobre as nossas vidas. O elemento em si mesmo não pode curar, mas a tua presença pode curar, Senhor. E nós cremos, Senhor, no nome de Jesus. Todos pegaram, amados, do pão? Todos, então, com celebração, trazendo a memória, porque é isso que nós estamos fazendo. Traga a memória. Podeis comer com ações de graça. Oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Semelhantemente, depois de ter tomado o pão e ter dado graças, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança que eu faço convosco no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, nós consagramos este elemento que simboliza o sangue do teu Filho, que foi vertido na cruz por causa dos nossos pecados, ou por causa do nosso pecado, Senhor.
Senhor, nós consagramos, Senhor, este cálice, Pai. E que a Tua vida flua em nós neste lugar. Porque existe uma palavra que foi decretada sobre as nossas vidas. Que todo aquele que crer no Senhor, como diz as Escrituras, rios de água viva vai fluir do seu interior. E nós cremos no Senhor, Pai, no nome de Jesus, que a Tua presença, Senhor, doce presença, traga, Senhor, restauração e cura às nossas vidas no nome de Jesus Cristo. Que a nossa memória seja e esteja permeada, inundada pela esperança da Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em Sua luz. Como o Senhor é bom. Diga a Israel, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ao ler as Escrituras nós podemos ver e entender, assim como Deus com braço forte e mão poderosa salvou o seu povo, libertou o seu povo do Egito, assim o nosso Deus, Ele nos libertou das garras de Satanás, do estado de pecado, e agora nos justificou pelo sangue do seu Filho amado Jesus Cristo. Somos lavados pelo sangue de Jesus e ganhamos o direito, porque nós não tínhamos direito, ganhamos o direito de nos tornarmos filho do Deus Altíssimo. Outrora estávamos condicionados apenas ao título de criaturas, mas foi nos dado herança, foi nos dado o título de Filho de Deus, o qual nosso irmão mais velho, Cristo Jesus, nos comprou e nos deu, como disse o apóstolo Paulo. Ele pegou a promissória que era contra nós, e ele pegando esta promissória, ele crava lá na cruz e diz: Pai, está consumado. Tetelestai, está consumado. Porque através da minha obra, através do meu sacrifício, eu comprei para o Deus Pai Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor, filhos e filhas para adoção. Grande é o nome do Senhor. Todos pegaram, amados, com alegria, gozo no Espírito. Você pode celebrar agora, nesse momento. Podeis beber com ações de graça. O sangue derramado lá na cruz foi para me salvar. Meu pecado e dor Jesus levou, sofreu em meu lugar. A minha dívida pagou para eu livre ser. Cristo morreu por mim, posso viver. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso com o Filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar.